Olha só, fala Carlão, ó, 25 anos de Agrotins, aqui do meu lado, Zé Augusto Araújo. Vocês viram gravar lá fora, falei, já virou tradição a minha visita aqui no espaço da Macampo. Você sabe que eu peguei uma fotografia de onde é que eu tava, gente. Agora vai ser duro de eu lembrar. Eu acho que eu tava aqui descendo para Santana do Araguaia, na beira do lado direito assim da estrada. Marianópolis. Marianópolis, isso mesmo. Marianópolis, você viu lá? Você ia pescar? Você estava vindo para Santana? Não, rapaz, eu tava... essa história aí. Saí domingo de casa, estou gravando essa entrevista aqui numa terça-feira. A gente está realmente num batidão. Fomos ver um projeto bacana lá da Fundação Black Jaguar. É um projeto de restauração do Vale inteirinho do Araguaia. 2.600 quilômetros. Projeto audacioso, rapaz. Ó, que chique, hein? Parabéns, parabéns. Muito bacana. Esse Brasil nosso, apesar da gente vender muito mal isso para o exterior, mas o agricultor brasileiro é um fenômeno. Ele não só produz, mas preserva, é responsável pelo que faz, e a gente vê isso. O Vale do Araguaia é um exemplo. Você andar pelo Vale do Araguaia, nós temos aqui do lado do Tocantins 35% de reserva legal. Eu falo isso todo dia, mas se você vai olhar efetivamente o útil nas fazendas, todo mundo tem preservação de 45% de mata nativa, 50% de mata nativa. Eu conversei agora lá com o presidente do Sindicato Rural de Santana do Araguaia, rapaz, ele falou assim, escuta, fala de novo esse negócio, Santana do Araguaia eu vou arredondar os números, 1.200.000 hectares, 630 mil hectares preservados, então... Tá vendo que eu te falei em cima? 50% preservado, é isso aí. 50%. Essa é a beleza do nosso país e especialmente o centro-norte brasileiro. Você sabe que outra beleza do país, onde eu tenho ido, sempre tem uma concessionária John Deere. Aí eu brinquei outro dia com o Cristiano, mandei para ele uma foto. Cristiano, vamos fazer um projeto aí. É o Fala Carlão na estrada, nos roteiros e nas estradas do Brasil. E ontem lá em Marianópolis estava lá. Você imaginou que em Marianópolis, um pequeno município em tamanho, um gigantesco em produção, teria uma loja de mais de 5 mil metros quadrados? Que loja bonita. Até a última loja que nós fizemos, era a maior loja do grupo, das 22 lojas, era Marianópolis. Por quê? Porque é a pujança do Tocantins, especialmente do Vale do Araguaia. Eu acredito muito no Vale do Araguaia. Fizemos a nossa maior loja e investimos, as nossas fazendas no Vale do Araguaia, na região de Caseara e Marianópolis. Vocês estão lá então? Estamos. Pertinho da balsa já. Você passou de frente à nossa fazenda, deve ter visto lá Gaps Agro, Fazenda Bacaba. Do seu lado. Isso mesmo. É a nossa fazenda, é isso aí. Rapaz do céu, rapaz, eu tinha que ter entrado, rapaz. Da próxima vez eu entro. Você só começou mal a entrevista, eu tô aqui visitando. Não, você é sócio, você não tá visitando. Você já é sócio, você não visita, não. Você vem na posse, entendeu? Aqui a gente pede licença, você vai entrar aqui. Chuta. A gente tem que ficar de joelho lá na frente para entrar aqui. Você chuta a porta, aqui você chuta a porta, cara. Olha, deixa eu te falar, eu vi um negócio, deixa eu começar por aí. Eu não lembro, parece que não estava ano passado uma placa ali, irrigação. O ex-ministro saudoso Alisson Paulinelli, ele dizia assim, Carlão, a agricultura brasileira chegou até aqui, fez uma revolução. Agora, daqui para frente, ele falava que as respostas que nos trouxeram até aqui não seriam necessariamente as mesmas que vão nos levar para o futuro. E ele dizia que um dos pilares desse futuro era a irrigação. E aí eu chego aqui, eu vejo uma placa ali na frente, vocês estão com o pé embaixo aí na irrigação. Primeiro você falou de uma pessoa que é a sumidade. Se você olhar assim, nada diferente do que a gente copiar, né? Já dizia o filósofo antigo. Quer dizer, copiar e fazer bem feito o que alguém já construiu tem tanto valor do que criar. Eu faço uma cópia sobre planejamento estratégico com o professor Alisson Paulinelli. Para mim é uma sumidade. Ele falou algumas coisas. Primeiro, ele falava assim, quer dizer, você colocar a água, no tempo certo, na quantidade certa, ou seja, na necessidade efetivamente de cada planta, você vai transformar a agricultura. Então ele me deu uma dica, ou deu para todo mundo, que a água é uma variável indispensável e quem tivesse domina a produção. Então, eu também representava. Falou a mesma coisa para tecnologia, quer dizer, não tem nada melhor do que representar a John Deere em tecnologia no mundo, né? E, além disso,
E tem duas formas de você dar água. Você pode dar aérea, que é o pivô central, e você pode dar por baixo, que é gotejamento, e também representa a neta fim. Então, quer dizer, e ele falou outras coisas que eu fico de olho para copiar, né? Falou que ia mudar a história do país também, a infraestrutura, né? E aí a gente é óbvio que precisa de rodovia, navegação, né? Mas você fica de olho em transporte, né? E a outra em infra, que é armazenagem, né? Que também muda a história da produção brasileira, a armazenagem. Então, assim, ele já deixou as dicas para quem quiser desenvolver negócio pronto, né? Antes de morrer. É só copiar, né? Pois é só copiar. Você sabe que dentro desse papo aqui, e a gente tá falando aí, vocês investirem em irrigação, por exemplo, você falou, e são coisas complementares, né? Irrigação, pivô central, e tem sempre uma sobra, uma área ali que dá para entrar com o gotejamento, que é perfeito, né? Carlão, a gente brinca assim, não existe ex-irrigante. Toda pessoa que fizer um projeto de irrigação é dali para frente. Assim, a discussão é o quanto mais ele tem de licenças, outorgas, ou seja, a quantidade disponível que ele tem de água e as licenças para fazer mais. E recursos, porque assim, muda a história da produção. Sim. O Brasil já é um fenômeno, por ser um país tropical, fazer 2 safras. Mas a gente tem intempéries como qualquer país do mundo. Efeito Laninha, efeito El Niño, passamos por uma grande depressão por escassez de chuvas 3 anos no Rio Grande do Sul, depois por excesso de chuva. Ou seja, a irrigação, além de ser um seguro, ela precisa exatamente a quantidade de água certa na planta. E isso faz com que produza mais. Só para você ter ideia, o que a irrigação pode transformar na produção, na verticalização da produção, talvez a menor incremento de produtividade na irrigação seja na soja, que é 40%. A menor, 40%. Então, ou seja, você faz um investimento e o payback é muito curto disso, porque você vai passar a produzir no mesmo custo, um pouquinho a mais de custo, porque tem energia e o capex do investimento inicial, mas assim, 40% mais em todas as safras de soja. Você sabe pelo que, menos. Olha só, aqui o Fala Carlão, assim, uma conversa engata na outra, porque eu conversei na AgriShow com a diretora de marketing lá da Netafim, e a gente tava falando para ela que não tem nada mais inteligente do que você investir num negócio que é um seguro, que além de ter o papel de seguro, que é efetivamente segurar uma perda, mas um seguro com acréscimo de produtividade. O negócio é um seguro que te dá lucro, né? Ainda mais dinheiro. Né? Vamos falar, mas imagina você pegar os nossos parceiros financeiros e contar para ele que você tem um seguro natural, que ele pode ter garantia que o cliente vai pagá-lo. Ou seja, não, ele tem garantia de safra. Se ele tem lá, ele sabe que produzir não será o problema. Pode ter problema de preço, aí ele vai atacar as outras variáveis, que inclusive o parceiro financeiro pode ajudar. Então, quer dizer, mas a sustentabilidade que ele vai produzir, ele já tem. Então, quer dizer, eu acho que isso é música e outra na verticalização do patrimônio do cliente. Né? Eu gosto bastante, por isso que eu fui atrás. E você falou sobre sinergia, a nossa empresa tem um cliente, ou seja, nós temos um relacionamento com o nosso cliente. Então, da porteira para dentro, tudo que nós pudermos ser relevante para o negócio do nosso cliente e a gente achar que nós podemos fazer a diferença no negócio dele, nós vamos fazer. E dentre elas, a irrigação. Agora, para a gente completar aqui, eu participei esse ano, eu fui em vários lugares a convite da John Deere. Nós estivemos em Las Vegas vendo uma feira de tecnologia, nós estivemos no John Deere Space em Campinas, depois agora na AgriShow. E uma coisa que está mudando totalmente o panorama, que é o próprio modelo de negócio, né? Vocês estão passando a ser uma companhia cada vez mais de tecnologia e de prestação de serviço para o produtor, né? O Carlão, eu brinco, é o seguinte, a gente agora nós estamos conseguindo demonstrar isso melhor. Porque se você olhar a própria descoberta, em 1837, pelo John Deere, ela foi uma tecnologia, porque o arado, ele era todo reto. O dia que ele faz um arado curvo e ele chama de autolimpante, e qual que é a tecnologia? A concavidade do arado, já era tecnologia. Entendi. Ou seja, então, o DNA da John Deere sempre foi tecnologia. Só que com a agricultura rudimentar e depois e você vai conhecendo, então quer dizer, você acha que um motor depois da combustão não era tecnologia, mas já era tecnologia. Então eu brinco que nós começamos tecnologia no primeiro produto, que era o arado autolimpante. É óbvio que isso evolui no mundo de hoje, aonde você tem um pulverizador que faz a leitura da erva daninha e vai economizar em defensivo, aonde você tem a nova colheitadeira, a série S, aonde ela lê antecipadamente a produtividade da soja e ela reduz ou aumenta ou joga a rotação para cima, enfim, ela faz a automação prévia para que a colheitadeira
possa não parar e produzir na quantidade certa, não ter perda. Então, quer dizer, a gente foi refinando essa tecnologia, mas de verdade a nossa empresa é uma empresa de tecnologia e serviço. Ela sempre foi. Agora, Zé, para fechar, você é produtor, vocês são produtores também. Em que medida que ser produtor fez vocês ficarem ainda mais próximos e, vamos dizer assim, de certa maneira, sentirem antes as dores dos seus clientes aqui? Ô, Carlão, vou te falar, confidencial, essa é a coisa mais espetacular do mundo. Porque na hora que você é produtor, você entende exatamente o que é a dor de um equipamento parado. Né? Então, assim, você tem outro olhar para dentro. Na verdade, toda empresa, todo fabricante, todo representante, todo vendedor, se tiver a experiência das necessidades ou das dificuldades do seu cliente, vai ser muito mais empático em olhar para as soluções e para os problemas dele. Então, isso nos permitiu saber que nós temos que ter uma disponibilidade, gerar disponibilidade na máquina através de conhecimento e peças de reposição, ou seja, a parte de pós-venda era não só tão imprescindível, mas era motor para o negócio do nosso cliente. Então, isso a gente ouvia dizer, a gente sabe que existe, mas a hora que você sente a dor, aí você sente na pele e você transforma o seu negócio. Então, para nós foi uma divisão de água a hora que você passa a ser produtor e entende o problema. Maravilha. Querido, ó, tá cheio de gente querendo falar com você aqui. Obrigado mais uma vez pela gentileza de nos receber aqui, viu? O prazer é meu sempre, você sabe que você está na sua casa, né? Então tá joia. Obrigado. Eu falei com o Zé Augusto, presidente aqui da Macampo, mais um Fala Carlão AgroTeams 2025.